uma pessoa do passado, ela pra mim é atemporal, assim. A gente tá falando de uma pessoa que tá pulsante hoje, assim. Todo o processo com ela tem essa coisa de que é a primeira vez, o frescor disso. Noche de ronda. A Vilma é uma loura de sonho. Aquela loura da época das grandes atrizes de Hollywood. Aquela coisa assim, que vem e você fala assim, gente, isso não existe, isso é um sonho, é uma fada, é uma deusa. Ela não tem sexo, ela só tem a alma. O sexo você pode pôr o que você quiser nela, que ela, se ela acredita em você, ela fala, eis-me aqui. Como lastima. É maravilhoso improvisar com ela, porque ela está aberta para você, é olho no olho o tempo inteiro, né? Ela está pronta, preparada e ela joga. Ver aquela mulher trabalhar é uma coisa assim, você não pode morrer sem ver Vilma Henríquez no palco. Que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. Quem sou eu? Eu não sei quem sou eu. Eu não sei. Você sabe quem é você? Viu, tem uma peça sua que eu não assisti que eu queria que você me falasse sobre ela, Dona Beija. Ah, Dona Beija, que delícia. Ai, como eu adorei. Foi uma farra. O Paulo, que é aquela maravilha, diretor. Que Paulo? Paulo é um nome comum. Que Paulo César Bicalho. Que era aquela maravilha, mas ele endoidou junto com a gente, nós endoidamos, todo mundo ficou doido. Então, aconteciam coisas assim, inusitadas, prosaicas. Na verdade, Dona Beija foi uma nova forma de fazer teatro, né? E ele faz um teatro completamente diferente. Quando eu cheguei, eu falei, não vou fazer isso não, não sei fazer isso não. Ela enfrenta o trabalho, assim, com vontade de fazer, com garra, mas de vez em quando dá um recuo nela, assim, ela vai para trás, aí você tem que puxar ela de volta. Mas esse negócio de mexer lá na intimidade dela, ela ficava muito assustada. Entendeu? Mas isso aí também era bom porque entrava no personagem dela. Então, para você teve um gostinho especial fazer Dona Beija, né? Porque foi aí que você identificou. Primeiro medo, muito medo. Eu cheguei lá, vi aquele povo dançando, igual lesma no chão, para lá e para cá, e para aqui, um monte em cima do outro, e eu olhava aquilo, nunca tinha feito aquilo. Eu falei, gente, eu falei, Matilda, não faço não. Ela vai, tu vai fazer, vai, espera, vai fazer, calma. E aí, eu falei, bom, já que eu tô na chuva, pra molhar, né? O que era? Algum método? Técnica dele. Era um processo muito interessante, porque enquanto a gente procurava o autor, né, a gente ia fazendo exercícios de improvisação. Aí é que a porca trouxe o rabo. Então, assim, foi a primeira vez que nós fizemos exercícios tão contundentes, assim. Nós fomos pra zona. Nós fomos pra Rua Guaicurus, né? Fomos pra Rua Guaicurus, eu e Jussara fabulosa, aquela mulher linda, que é aquele cabelo vermelho até pra baixo da cintura. Levou a gente para o socorro, botou a gente sentar naqueles bancos lá, cada ensanguentado que entrava, hoje eu morro, gente. Eu nunca Toninho fiz isso na vida. passando mal, pôs um sorrisal na boca, passando mal, fazendo improvisação na Praça 7. Mas foi ótimo isso. Mas tinha arte, a gente respirava arte. Foi uma coisa inusitada que a gente fez em Belo Horizonte. Ele conseguiu fazer com que o elenco abraçasse a proposta dele, procurando na história de cada um a história da Dona Beija. Isso sim foi uma inovação completa. E nós gravamos depoimentos da nossa própria vida, das peripécias da vida de cada um, e ele construiu o texto a partir da história da vida do próprio elenco. É importante, eu acho que essa peça diz muito da mulher Vilma e das outras mulheres, né? Foi um dos espetáculos mais importantes que nós já fizemos em Belo Horizonte. Eu considero assim. É uma pena que não se faça um espetáculo daquele nível, daquele tipo, com uma história. Não é contando historinhas, não. É a verdade que veio na carne, que dói na carne.
entendeu? Então, aí começou a aparecer a Dona Beija que ele queria construir. Era Javert, Tadeu Fonseca, agora Vilma Henriques, Nadeu... Bete Coelho. Que papel que você fez? Eu fiz a Dona Beija. A Dona Beija foi uma escola para todos os atores que participaram. Em Dona Beija a gente conseguiu ir um pouco além do limite. Porque, para mim, essa transcendência que é importante, e além da gente mesmo, e na nossa loucura como humano, né? Como ser humano. A Vilma, o processo dela, a dificuldade que foi, eu acho que é a necessidade desse mergulho mesmo que ela tinha. E, inclusive, ela dava um show, né? Na hora que a Beija falou, vai todo mundo para aquele lugar que agora eu vou dar mesmo, né? E ela não tem. A Vilma é livre. Para ela falar e ser e ir em frente, para ela não é difícil, não. O processo, no todo, é que foi muito difícil, porque mexeu com a vida de todos nós. Todos nós saímos de lá muito diferente. Eu acho isso uma coisa maravilhosa, porque a arte, para mim, tem essa função, de fazer a gente ser diferente, né? De fazer a gente ir além, chegar perto da nossa loucura, né? Por que não com ela, né? Nós éramos 3 beijas. A primeira beija, ele dividiu, porque fazer com uma só não dava. Isso foi ideia do Paulo César ou ideia do Mário? Do Paulo. Fazer as 3. Porque tinham 3 atrizes que eles estavam interessados, que o Paulo queria que fizesse. Para transformar na beija do bordel, no caso que era eu fazia a peça toda, até aí, com uma vestida de Exu. A roupa da beija estava de baixo. Nessa hora eu ia tirando cada pedaço da peça que eu tirava, eu jogava para cima e falava, eu quero subir, fazia assim, o nego... Era como é que eu falo? Um edifício, um prédio, sei lá, uma escada. E eu ia subindo os degraus, até chegar lá onde era o meu bordel, lá em cima. Eles iam me pegando por aqui, pá, me põe lá em cima, pá, me põe lá em cima. Era uma coisa muito bonita. Ele começa o espetáculo com a Dona Beija chegando numa carroça, puxada pelo Luizinho, né? Você lembra? Elisa com os seios de fora, com o cabelão todo tampado aqui, nua, era o burro, puxando a carroça. E a Beija começava com uma grande barriga. Né? Era uma grande barriga. Essa é a abertura do espetáculo. A abertura do espetáculo era uma barriga e todos nós saímos de dentro da barriga. E davam desta barriga. Todos os personagens ou todas as beijas? Todos os atores. Todos os atores? Todos os atores. A gente saía, eu sou fulano de tal, que não sei o quê. Aí a gente ia fazendo dessa forma e ficou muito interessante, porque cada um contava uma história mais mirabolante do que a outra, uma maneira de ser mais louca do que a outra. Não que eu queira ser fofoqueira. Uma verdadeira beija sou eu. Mas uma coisa, porque de repente eu vou colocar uma placa. Não tinha nada, não tem nada provado de Dona Beija. Então ele foi para o Triângulo, ficou lá, fez pesquisa, não tem nada. O texto O texto é do Mário Prata. Do Mário Prata. Ele foi com o Mário Prata para lá pesquisar, não tem nada. Então o Mário resolveu criticar a Dona Beija. Dentro dessa crítica, ele criticava o Exército, o poder público, o governo, tudo. Era muito engraçado. A Dona Beija, naquele momento, simbolizava uma abertura da própria forma da gente fazer teatro, né? Era uma liberação, uma libertação de todo o elenco, né? Na época da liberação sexual e tudo mais, que o pessoal estava começando a emergir. 1980. Não era a Dona Beija histórica de Araxá. Não, histórica. Não, e o que é o seu personagem, Dona Beija, tem com a Vilma Henriques? Já que havia essa fusão a revolta dela, porque as mulheres daquela época, não é só ela não. Tem outras, né? As mulheres daquela época, elas foram muito perseguidas. Elas eram taxadas como cortesãs, elas podiam até ser cortesãs mesmo, mas elas fizeram muito pelo Brasil. A Dona Beija influiu na divisão do Triângulo Mineiro.
E elas eram muito perseguidas. À medida que eu fui escutando essas coisas, eu já sabia historicamente alguma coisa, né? À medida que eu fui escutando aquilo, eu fui me identificando. E também com a sacanagem dela. A sacanagem dela é uma delícia, né? Quando você começou, confundia-se muito a profissão de atriz com a profissão de prostituta, né? É a carteira, inclusive, de trabalho, era a carteira de prostituta. Então você tinha vivido mais ou menos o assunto da Dona Beija, sua prostituição, quando você optou por ser atriz lá atrás? Sim, com a minha família. Com a sua família? Com a minha família. Os meus tios desligavam a televisão, ficaram absurdamente apavorados. Se o pai dela fosse vivo, ela não estava nisso. Tipo assim, eu como nunca liguei para ninguém, né? Sempre fiz o que eu quis. Eu não estava fazendo nada errado. Estava fazendo uma coisa que eu amo, até hoje. Mas sofri. O preconceito existe, até hoje existe preconceito com artista. Tem preconceito? Tem. Eu tinha, no prédio que eu morava, tinha preconceito. Até hoje tem. A Vilma é artista, aquela ali é artista. Hoje, principalmente, eu acho que é uma falta de entendimento do que significa ser artista como profissão. Parece que você, quando escolhe ser artista, você não quer estudar, você não quer fazer nada sério, né? Você não quer encarar uma carreira, uma faculdade. Mas as pessoas não sabem que artista estuda também. Artista entra numa faculdade. Aqui nunca teve profissionalismo também, isso influi. Não, agora que nós estamos partindo para esse entendimento, né? Com artista a gente fala assim, ganhou dinheiro, mas não é. Artista também ganha salário. Artista é remunerado por aquilo que está fazendo. Muito dinheiro com a prostituição. Claro, mas você estava ganhando pelo seu trabalho, que era muito significativo e que as pessoas valorizavam. Coisa não boa. sei onde é que está. Engraçado, já fiz tanta coisa importante. Acho que é porque eu estou socada aqui, a gente muda de ambiente, eu estou num nervo, com medo, na minha idade. Outra coisa que o mineiro ele tem, não é só preconceito não, mas gente idosa não tem valor aqui não. No Brasil quase todo, mas aqui é pior, quer dizer, não sei. Bom, então também. Agora vamos falar sobre Três Mães. Eu adorei fazer Três Mães. O diretor, autor, dramaturgo, médico, neurocirurgião, ele é tudo. Jair Raso. A história de um autista, né? Eu seria a mãe, e o autista seria o Marcelo do Valle. Eu fui correndo, né? Porque eu já tinha tido a primeira experiência com você, que é maravilhoso trabalhar com você. Você é honesto, você é educado, xinga também. Você escuta a gente. Você escuta, você pergunta alguma coisa sobre e deixa de falar. Faz ou não faz, mas deixa de falar. Eu gosto de gente assim. Eu te conhecia há muito tempo, mas nunca tinha trabalhado com você, né? Então, para mim, foi uma surpresa muito agradável. E começamos a ensaiar a peça. Eu me lembro que a gente ria muito, porque a peça era em 3 cenas. Primeiro, ela fazia a mãe, a cena dela com a mãe e com o filho. Ela não falava nada. Ela tinha tido um acidente cardiovascular, né? Ela só falava gaiola. Era a única palavra que ela falava, gaiola. Você perguntava alguma coisa, ela falava gaiola. O outro perguntava gaiola. Não falava nada. O outro, ela já era a mãe do menino. O menino tinha roupa toda hora, ela vestia no menino. Que tinha ido para Paris, que tinha passeado com o marido, tinha vivido muito, papapá. Aí era o menino que não falava nada. O menino não falava nada. Eu tinha esquecido, né mesmo? Não falava nada. O terceiro já era o diálogo do adolescente com a mãe, ela. Tanto é que a cena passa dentro de uma... Mas que cena que você fez? Jaula, não? Uma gaiola. Uma gaiola. Gaiola. Toda enfeitada. Linda, linda aquela gaiola, linda. Doutor, ela vai ficar boa? Eu sei, foi um derrame, não é? Mas ela é muito inteligente, doutor. Muito inteligente. Eu já contei pro senhor como foi o derrame, não contei? Gaiola! Olha, doutor, eu acho que ela fica falando isso por causa do meu pai. O meu pai, ele criava muito passarinho, sabe, doutor? Ele tinha mais de uns 10 passarinhos em casa, todos na gaiola. Gaiola! Tá vendo porque eu acho isso, doutor? E o meu pai, doutor, ele não criava passarinho como todo mundo cria, não. O meu pai tinha cisma de criar pardal, doutor. O senhor já ouviu falar de pardal criado em gaiola? Gaiola? E a linguagem entre mãe e filho, ela nem sempre é uma linguagem
fácil, né? Não, linguagem que flui fácil. Então eu comecei justamente fazendo isso. Na primeira cena, a linguagem da mãe está danificada. Na segunda cena, a linguagem do filho está danificada. Mas na terceira cena, onde nenhuma dos duas tem distúrbio nenhum de linguagem, existe um abismo da linguagem entre a mãe e o filho. É sobre isso que a peça fala. Eu fazia 3 filhos, ela fazia 3 mães, de uma forma muito intensa, muito visceral, assim. Nós fizemos 260 apresentações, para ser bem exato. E, de repente, nós passávamos o espetáculo todos os dias. E ela sempre preocupada em estar fazendo melhor. E claro que isso me estimulava, né? Óbvio. É esse desconforto confortável de estar ali trabalhando com aquela pessoa que tinha aquela bagagem toda e vive pensando no que é daqui para frente. Isso pra gente que está ali vivendo, de uma paixão enlouquecedora, assim. E você aprende a amar o teatro ainda mais e respeitar o teatro ainda mais. E pedir que as pessoas que trabalham com teatro passem a amar aquilo ainda mais. É um encontro apaixonante mesmo, né? E os embates foram pelo processo criativo que nós tínhamos. De repente, nós estávamos ali numa sala de 10 metros quadrados, numa intensidade que era muito maior do que o Mineirão. E estava lá a menina que fazia o corpo com a gente, que era a Rita Clemente. Começou a me fazer exercício, ela conseguiu me botar cantando bananeira. Cantou bananeira essa mulher. Você acredita? Já tinha feito 70 anos. Agora com 85, essa carinha bonita. O final da peça era uma tesoura. O Marcelo estava assim, eu vinha correndo assim, pulava nele igual uma tesoura, assim, com as pernas abertas e me segurava para trás. Eu fazia isso, não tinha medo nenhum. Ele tirou todo o medo meu que eu tinha. Ele tirou. Eu fazia um autista e, de repente, o Jair propôs que eu, aquele dia, ficasse nu para ela. Nós tínhamos ensaiado, isso já tinha uns 5 meses de ensaio. E, de repente, ele falou, não fale com ela que você vai ficar nu hoje. E eu não queria ter ficado antes, porque eu queria entender o mundo do autismo, para que eu pudesse ter contextualização no que eu estava propondo. E, de repente, eu tirei a roupa. Quando eu estou lá quietinha com o meu texto, estudando, achando que nós vamos fazer aquela peça, patati, patatá, o Marcelo tira a roupa toda. No meio do ensaio. E Vilma enlouqueceu. Tirou tudo e eu... A mulher subiu nas paredes. Eu levei um susto. Vilma enlouqueceu porque ela não esperava aquilo naquele dia. Eu já tinha visto um homem pelado, mas assim, de repente, no teatro... Mas na sua frente dançou possível. Não, dançou assim. Ele é lindo, era lindo, agora não sei. E eu muito tranquilo, porque eu tinha tanta certeza já do que eu já estava propondo, eu estudei tanto aquilo, para que aquele dia que acontecesse aquilo, eu falei, olha, é isso. Ela gritou muito. Escondi minha cara, eu vou embora. Escondeu a cara, você subiu, você vai parar no teto, eu tive que tirar ela do teto. Não, também não. E aí ela pediu uma água, aí ela sentou, a gente foi se acalmando, e aí Jair falou, daqui pra frente vai ser assim, viu? E assim foi durante mais 3 anos. Meu Deus do céu, ele fez isso comigo. E não era só tirar roupa, não só tirar roupa, mas passava a mão no corpo dele inteiro. O menino era o falo, né, da mãe, então ela passava a mão no corpo dele. Volta aqui, minha luz. E lá em Vitória também, o teatro lotado de estudantes. Em todas as peças que eu já vi da Vilma, Vilma sempre fez a peça, mas o público reagia tanto à nudez do Marcelo. Mas eles gritavam tanto, ficaram enlouquecidas. Porque essa mulher teve um momento da peça, ela saiu do personagem e fez assim para a plateia. Para! Onde eu estava ensaiando, eu gosto muito de música francesa, né? Onde eu estava ensaiando, ele não tinha chegado. A gente estava lendo texto, ele chegou e falei, ô Jair, eu posso cantar o La Vie en Rose aqui? Ele falou, deixa eu ver, pode. Eu queria cantar J. André, pode? Pode. Aí eu mandei bravo. Lui pour moi, moi pour lui, dans la vie.
Qual das 3 mães você preferiu fazer, das 3? A gaiola, a mãe do autista ou a normal? A normal. A passarinha? A normal. Porque ali é a mulher mesmo, é a mãe mesmo, que coloca todas as suas frustrações, o seu sofrimento por causa do filho. Ele também se coloca, né? Ela está falando aí, qual das 3 mães? É o filho desacatando a mãe que vai para a rua, é o amor dela que ir para a rua, o filho adolescente, e ela pedindo a ele, pelo amor de Deus, que não saia, ou então que não volte tarde. Ai, que sofrimento que era. Não sou mãe, mas eu acho que deve ser assim. Ver o seu filho ir para a rua, e você pede a ele que não demore, né? Porque você não sabe se o filho vai voltar, ninguém sabe, né? Não é isso que você quer saber. Como não é? A senhora me perguntou se você ia sair. Pois se eu estou saindo... E também perguntei pra onde. Pra onde e com quem? Você acha errado me preocupar com você? Você sabe que eu sou durmo depois que você chega. Pois sabia que eu espero a senhora dormir pra chegar? Ah, se não quiser dizer, não precisa. O que a senhora quer saber? Nada. Agora, dormir é muito bom, né? Porque é uma coisa bonita, porque ela tira a roupa dele e ela canta. Ela tira a roupa dele e ela canta. Sabe? Na verdade, ela põe a roupa dele, ele é que tira. Você sempre o vestia. Eu vestia. Na cena 2 do autista é justamente isso, né? Mãe, disseste que de seu castigo eu seria a salvação. Mãe, eu sou o seu castigo. Bonito, né? A Vilma é uma atriz intuitiva, né? É uma atriz que ela, imediato, ela já percebe a personagem já na sua composição inteira. Ela entende a personagem, entende a cena, mas resolve o seu entendimento, né? E aí, às vezes, cria um certo de range-range com a direção. Mas isso não atrapalha em momento nenhum o final do espetáculo, né? No final que vai ao palco, depois de produzido, e ela se sai maravilhosamente, tanto que ela é considerada como a grande diva do teatro mineiro. Dès que je t'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. A Vilma, ela vai da comédia, da farsa, da coisa leve, a uma peça dramática, algo mais sério, até a tragédia, não é? Ela se dá bem em todos esses níveis do teatro. Ela é intuitiva para certas coisas. Quando ela pega um texto, intuitivamente, às vezes na primeira leitura, ela já consegue dar o que aquela personagem tem. Em cada texto, em cada linha, procurar descobrir o que o autor estava querendo dizer ali, o que era mais importante ser dito e como deveria ser dito. Quando eu pego, agora não que eu estou meio preguiçosa, quando eu pego um texto, um personagem, eu leio, depois vou, cada coisinha que ele está falando ali, a minha cabeça trabalha de outra forma, completamente diferente. Tanto é que eu custo decorar. Eu não decoro lento, você sabe que eu não decoro, né? Eu não consigo decorar lento, porque eu estou pensando, entendeu? Depois o diretor me dá um caminho e eu vou incorporando o personagem, aí eu vou embora. Eu me chamo Madame Mirabel. Porra! Eu fui dirigir Ciranda de Pedra e Vilma veio trabalhar comigo. E aí foi uma lição. Por quê? Que ela pega o texto, ela fala assim, então você lê para mim, Vilma. Ela fala assim, eu posso ler de outro jeito? Eu falo, pode. Aí ela dava outra leitura do mesmo texto. Aí, mas eu queria experimentar uma outra coisa. Pode. Ela dava assim, quantas versões você quisesse no mesmo texto, mudando pequenas nuances e de outras formas. Ela fazia comédia do mesmo texto, depois fazia tragédia do mesmo texto. Era o mesmo texto. E é esse tipo de ator que eu gosto. É desse que confia em mim. Eu falo muito comovido porque confia no diretor como se fizesse parte dele. E acredita que o diretor tem uma visão particular sobre ele. E que ele quer reconhecer nele essa visão particular, que pode ser um nascimento ou uma morte. A Vilma sempre se acha renascendo em cada personagem.
É uma beleza. Essa mulher me comove muito. Viva Vilma Henriques, viva, salva! O teatro me ensinou a vida. O teatro me ensinou a sofrer, a rir, a ser feliz, a ser infeliz, a lutar, a escutar e calar. O teatro me ensinou tudo, tudo que eu aprendi. O teatro, meus amigos, meus companheiros, pessoas com quem eu trabalhei.